Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Manuel Tadeu na área, para a gente dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões, Banca FCC. Neste bloco, vamos trabalhar direitos sociais, tá? Que vai do artigo 6º até o artigo 11. Né? Então, esses direitos sociais que vão se dividir em direitos sociais, aquele rol de direitos sociais, saúde, alimentação, que você vê no artigo 6º. Depois você tem o artigo 7º, né? Para a gente trabalhar aí os direitos sociotrabalhistas. Depois você tem o artigo 8º até o 11, tratando dos direitos coletivos de trabalho, entre eles sindicato e assim por diante, tá certo? Então, esse bloco a gente inicia aí com direitos sociais. Então, ó, suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Um empregado, questão de número 41, empregado que registrou candidatura a cargo de direção de sindicato, representativo da categoria no âmbito estadual, foi eleito para um mandato de 2 anos. Opa! Primeira coisa que a gente tem que fazer é a questão do registro. Então vamos botar o marca-texto aqui. Registrou a candidatura a cargo de direção de sindicato. Isso é importante. Qual outro ponto aqui? O mandato. E foi eleito para um mandato de 2 anos, que exerceu integralmente até o fim. Bem, o que ele quer saber aqui, pessoal? Ele quer saber a questão da chamada estabilidade sindical. Então, ele quer saber aqui sobre a estabilidade sindical. E essa estabilidade sindical, qual é o prazo dessa estabilidade sindical? É até 1 ano, então é até 1 ano do término do mandato. Então, ele adquire estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Isso é que o artigo 8º da Constituição Federal nos determina. Beleza? Então, essa é a regra. A estabilidade sindical inicia com o registro da candidatura. Beleza. Se eu digo que estabilidade sindical inicia com o registro da candidatura, então logo a letra A estaria errada, porque ele diz, ó, a dispensa do empregado é vedada, está falando da estabilidade, a partir do 1º dia do mandato. Errado, porque é a partir do registro da candidatura. Então, letra A, errado. Letra B, registro da candidatura, tá certo, e até 3 anos após o fim do mandato. Não, a gente viu que aqui é até 1 ano, então não é até 3. Então, essa parte aqui está errada, ou seja, a questão tornou-se errada aí a partir da segunda parte. Só a primeira parte estaria correta. Do registro da candidatura correto até 2 anos. Também errado, né? Então, logicamente, a questão, apesar da primeira parte estar correta, mas a questão, por conta desse tempo, está toda errada. 1º dia do mandato. Não, primeiro é a partir do registro da candidatura. Então, letra E, correto. Ó. Do registro da candidatura e até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Emanuel, o que é isso aqui? Salvo se cometer falta grave. A regra é o seguinte, ele possui estabilidade? Possui. Agora, essa estabilidade não é absoluta. Se ele cometer uma falta grave, ele pode ser demitido. Beleza?
dentre os direitos do trabalhador cujo texto constitucional vigente admite disposição diversa por meio de acordo ou convenção coletiva estão cuidado em questões desse tipo, que pede a questão de convenção ou acordo coletivo. Ora, os direitos trabalhistas podem sim ser modificados por convenção ou acordo coletivo, diferente lá dos direitos do servidor público, não é? Que não pode ser por convenção ou acordo coletivo. Mas os direitos trabalhistas, ou seja, para o trabalhador do setor privado, podem alguns direitos serem modificados por convenção ou acordo de trabalho. E o artigo 7º, ele determina quais seriam esses direitos que podem ser modificados por acordo ou convenção coletiva. E é isso que a questão quer. Quais são aqueles dispositivos que estão no artigo 7, do artigo 7, que podem ser modificados por convenção ou acordo coletivo. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais e o recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviço. Pessoal, vê só. Isso aqui, em relação aos direitos, está correto. Em relação aos direitos. Mas isso aqui não pode ser modificado por acordo ou convenção coletiva. Então, apesar do trabalhador ter realmente uma carga horária não superior a 8 horas diárias, nem 44 horas semanais, e ter direito ao fundo de garantia, não cabe aqui acordo ou convenção coletiva. Então, errado, letra A. Letra B. A irredutibilidade do salário e a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Certíssimo. Então, o salário, ele é irredutível. Eu não posso reduzir o salário, salvo por convenção ou acordo coletivo. A jornada de 6 horas para o trabalho, realizada em turnos ininterruptos de revezamento, pode sim ser modificado por acordo ou convenção coletiva. Emanuel, eu não entendi isso aí. Como é que estaria na Constituição? Bora lá. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Tá vendo? Deixa eu ver o outro. Jornada de 6 horas para o trabalho, realizada em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Ou seja, tanto esse daqui como o salário, eles podem ser reduzidos. Aqui o salário pode ser, a regra é que o salário não pode ser reduzido. Porém, por convenção, acordo coletivo, poderá haver a redução. Agora, só lembrando, essa redução não pode ser menor que o salário mínimo, tá? Salário mínimo é base. Ninguém pode ganhar no Brasil menos que o salário mínimo. E aqui, jornada de 6 horas. É a regra, que a jornada deve ser de 6 horas. Mas pode ser modificado? Pode. Muitas empresas estão modificando isso, né? Transformando, ao invés de quatro turnos de 6, 3 turnos de 8. Isso foi possível mediante negociação coletiva. Beleza? Entenderam aí? Pronto. Letra C. Repouso semanal remunerado. Não pode ser modificado por convenção acordo. Aviso prévio também. Gozo de férias, 13º. Adicional de salubridade, não é? E seguro contra acidentes de trabalho. Próxima questão. À luz do que disciplina a Constituição Federal sobre os direitos sociais, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura, a cargo de direção ou representação sindical
e se eleito ainda que suplente, está o erro aqui. Até aqui estava certo, né? Até aqui estava certo. Mas aqui está errado, né? É até 1 ano. Então, errado, letra A. Letra B. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Certíssimo, letra B. Cuidado que muitas vezes a banca ela faz o seguinte, ó. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões somente, ou só inclusive não, somente, ele troca inclusive por somente questões judiciais ou somente questões administrativas, estaria errado. Em questões tanto judiciais como administrativas. E só lembrando mais uma vez, direitos sociais, 6 a 11, é letra de lei. Letra de lei. Letra de lei. Beleza? Então, trabalhou direitos sociais, letra de lei. É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Errado, é obrigatória, não é facultativa, é obrigatória. A lei deverá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Da mesma forma que a associação, o sindicato não precisa de autorização para ser criado. A única diferença entre ele e a associação é que o sindicato tem que ser registrado em um órgão competente. Que órgão competente é esse? O Ministério do Trabalho, tá? Vai ser registrado lá no Ministério do Trabalho. Errada aí a D. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Segundo a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Letra A. Remuneração de serviço extraordinário, ou seja, a famosa hora extra, superior no mínimo em 100% da norma. Seria muito bom, né? Mas não é. No mínimo é 50% e não 100%. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Certíssimo, letra B. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, essa seria o correto. Ó. Então, proíbe-se o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos. Não é de 8 horas. A gente viu isso aí agorinha, né? Na questão passada. Aqui é de 6 horas. 6 horas, tranquilo? Seguro-desemprego, então aqui está errado. Seguro, em caso de emprego involuntário, né? Já pensou? Cara, com emprego, seguro-desemprego, com desemprego voluntário, ou seja, o cara ia pedir para sair só para ficar com o seguro-desemprego, né? Não pode. Edneia, trabalhadora urbana, foi dispensada sem justa causa de seu emprego. Sem justa causa. Entendo que possui créditos resultantes dessa relação de trabalho. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, a Edneia tem direito de propor ação em face do seu ex-empregador. Então veja, ela saiu, né? Ela foi demitida. Pessoal, existem 2 prazos prescricionais. Você tem um prazo de 5 anos e um prazo de 2 anos. O prazo de 5 anos, você ainda está com o contrato vigente. 2 anos, você está sem contrato. Ou seja,
você saiu da empresa. E o que é esses 5 anos ou esses 2 anos? Pessoal, obviamente, como tudo na vida, no direito, você tem prazo para pedir, não é? Você tem prazo para solicitar um direito seu. E o artigo 7º, em relação aos direitos trabalhistas, diz, ó, se você estiver no contrato, se o contrato de trabalho estiver vigente, você vai solicitar, né, você vai solicitar sempre os últimos 5 anos. Porque os outros 5 anos vão prescrever. Então, tudo que tiver mais de 5 anos vai prescrever. Como assim, Emanuel? Vamos ver isso primeiro. Veja só, você está trabalhando, está com contrato vigente. Aí faz 7 anos que você não recebe hora extra. Aí você, mesmo com o contrato vigente, você vai, porra, vou botar para arrombar nessa empresa. Vou entrar com ação, mesmo que ela me demita, eu vou entrar com ação, que faz 7 anos que eu não recebo. Aí o que vai acontecer? Quando você entrar com ação, vai prescrever os últimos 5 anos. Ou seja, se você tem 7, você só vai ter direito a 5 anos. Se você tinha 8 anos de hora extra, devendo, a empresa, você só vai ter direito a 5, porque os últimos, sempre vai prescrever os últimos 5 anos. Daqui para trás. Lembra a ideia? Daqui para trás. Então, prescreve os últimos 5 anos. Ó, vai prescrever os últimos 5 anos. Daqui para trás. Daqui para trás. Os últimos 5 anos. Entendeu? De hoje para trás. Pois, Manuel, se a empresa estivesse devendo 15 anos, só vai ter direito a 5 anos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora, quando a pessoa saiu, foi demitida ou pediu demissão, ela tem 2 anos para entrar com ação trabalhista. Entendeu aí a ideia? Vamos lá. Então, com prazo pressional de 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Logo de cara, a letra A. Né? Prazo pressional de 5 anos para o cara que estiver trabalhando e de 2 anos para quem já não tem o contrato de trabalho. Com prazo pressional de 10 anos, seria muito bom, né? Até o limite de 5 anos após a extinção do contrato. Não, até 5 e aqui até 2. A qualquer tempo, não. É 5 e 2. Com prazo pressional de 10 anos, não, de 5. E aqui está certo, né? Mas, obviamente, a questão está errada. Com prazo pressional de 5 até o limite de 5. Não, aqui está certo, mas aqui seria de 2. Logicamente, a questão está errada. 47. Opa, 47 ou 46? 47. De acordo com a Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Assistência gratuita, auxílio dependente desde o nascimento, sempre cai essa questão e a turma sempre bota ou 7 ou 6. Mas na verdade aqui não é nem 7 nem 6, é até 5 anos. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo profissional de 5 anos, a gente acabou de ver, não é? Para o trabalhador urbano e 2 anos para o trabalhador rural. Mas não, está certo? Não, não. Que o prazo é esse e esse, é tanto para o trabalhador urbano como para o trabalhador rural. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de... Oxe, é a mesma coisa, a gente pegou aquela questão parecida, né? Então aqui é 18, a qualquer trabalho menor de 16, ali era, eu acho, não lembro como era, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Parecida, né? Deixa eu ver aqui, até voltar ela, né? Pra gente ver o quanto era parecida. Ó, deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver. Oi. Aqui, ó. Aqui tinha 21, 18, não é? 21 e 18. E agora a mesma banca ela coloca. Interessante, né, velho? Por isso que é bom fazer questões, né? Ela bota também 21 e agora coloca 16. Mas aqui, ó, ela não bota nada. Seria 14 anos, né? Começando por aqui já estaria errada a questão. Licença gestante sem prejuízo do emprego do salário com duração de 150, não. 120 dias para a gestante. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado turno ininterrupto de revezamento, salvo negociação coletiva. A gente já está tarimbado de ver esse dispositivo aí, né? 48. Depois de um longo período de desemprego, José da Silva foi contratado pela empresa Lardocilar Limitada para trabalhar como vendedor em uma loja de materiais de construção. Dentre os direitos sociais previstos na Constituição Federal, José da Silva fará jus à participação nos lucros ou resultados desvinculada, não é vinculada à sua remuneração, é desvinculada. Então, errado aqui. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, tá? Ao seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir indenização que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Certíssimo. Então ele vai ter direito tanto ao seguro, e se a empresa incorrer em dolo ou culpa, ele vai ter direito a uma indenização. Assistência gratuita, ó, até 6 anos, não, a gente já viu, até 5 anos. Então se liga, ou é 7 ou é 6 que colocam. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 35, não, de 30 dias. 49. Segundo previsto na Constituição Federal, são considerados direitos sociais. Pessoal, aqui o artigo 6º. Então, para a gente fechar isso aqui, vamos botar um bizuzinho. O bizuzinho é, ó, Edu mora ali. Beleza? Saul trabalha lá. Assis prossegue transportando preso. Então, bora lá? Ó, isso aqui é o bizu. Obviamente tem vários bizus, né? Mas eu acho esse bizu mais fácil. Se vocês quiserem utilizar outros, não tem problema. Então, são direitos sociais com previsão lá no artigo 6º. Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte, previdência social. Obviamente, como eu disse para vocês, existem vários bizus, tá? Aí você vai utilizar o que é mais fácil para você pegar. Para mim, o mais fácil é esse, tá certo? Então, com esse bizuzinho, vamos fazer a questão. Educação, moradia e a segurança. Já achamos, né? Nossa resposta, então, letra A, certíssimo. Então, vamos lá. Manifestação do pensamento é direito individual e coletivo, artigo 5º, como propriedade, como herança, tudo é artigo 5º, direito individual e coletivo. Voto é um direito político. Registro civil é um direito individual, artigo 5º. Lazer é um direito social. Previdência social, certo, é um direito social. Sigilo da correspondência e inviolabilidade do domicílio, ó, direito individual e coletivo, artigo 5º. Locomoção, já sabe, isso aqui a gente nem precisa, né? Artigo 5º. Moradia, direito social.
presunção da inocência, artigo 5º. Então, realmente aqui, ó, letra A, que está aqui, ó, educação, moradia e segurança. Segurança, beleza? Com esse bizuzinho já mata muita coisa, com certeza. Eita, deixa eu fazer aqui ajeitar aqui, que puxa, tá todo desajeitado o negócio. Oxi, meu Deus do céu. Todo desajeitado. Vamos lá. Pronto. 50. E vamos ajeitar isso também. Pronto. E aqui a gente mata aí. Pronto. Última questão que desorganizou aqui o negócio, mas a gente já organizou para a gente trabalhar. Beleza? Vamos lá. Então, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais instituídos pela Constituição Federal, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Irredutibilidade do salário, ainda que haja autorização disposta e com não, salvo, que é salvo. Salvo em convenção ou acordo coletivo. Então, a regra é da irredutibilidade do salário. Participação nos lucros ou resultados desvinculada. A gente já viu isso, não pode estar vinculada à remuneração, não. Licença gestante, duração de 120. Emanuel, não é 180 não, cuidado. Ó, a Lei 6123, que regulamenta os servidores públicos do Estado de Pernambuco, ela diz que é de 180, mas a CLT é 120. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Achamos. Cuidado para não confundir aqui, trabalhador avulso. Deixa eu só, já eu falo. Aqui, vamos para a letra A para dizer o que é trabalhador avulso. Letra E. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, não a cargo do Estado, né? Pelo amor de Deus. Então, o que é trabalhador avulso? Pessoal, primeiro, trabalhador avulso não é trabalhador temporário. Trabalhador avulso não é trabalhador contratado. Com autônomo, né? Contratado não. Então, trabalhador avulso não é temporário nem autônomo. É aquele trabalhador contratado, mas para épocas sazonais. Como assim? Por exemplo, o boia fria, ele só vai trabalhar durante o ciclo da cana, né? Do corte da cana. Ele é um trabalhador avulso. Então, trabalhador avulso é aquele que trabalha em épocas sazonais. Então, ele trabalha por um período e fica sem trabalhar no outro período. Porra, Manel, como é que esse cara vai sobreviver? O Estado banca o outro período que ele fica sem trabalhar. Tranquilo? Então, ó, chegamos mais um fim, né, de o bloco de resolução de questões, direitos sociais, como vocês viram, letra de lei. Tranquilo? Então, fácil, na tranquilidade, suave na nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!